Fala galera da treta, vamos falar agora sobre mais um episódio de Mare of Easttown. Estamos fazendo review semanal, então quer dizer que esse vídeo tem spoilers. Se você não gosta de spoilers, por favor, pode ir embora. Aqui a gente vai conversar abertamente sobre tudo que aconteceu nesse episódio. Então se você, como eu, tá acompanhando na HBO e gosta de ter alguém pra conversar, confabular e etc., esse é o lugar certo pra você. Hoje a gente vai falar sobre esse episódio que já começou muito triste, porque muitas pessoas comentaram no meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, que tinha muita esperança do Colin Zabel ter sobrevivido e estávamos na expectativa de ver se isso realmente poderia se concretizar. Mas infelizmente o Colin Zabel realmente morreu. A gente tem a confirmação nesse episódio. E é muito triste pra todos nós, porque o Evan Peters fez um excelente trabalho e eu queria muito vê-lo até o final dessa trama. O último episódio já é na semana que vem, eu queria convidar vocês a ficar juntinho aqui no canal Treta Nerd, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário, pra gente juntos conversar sobre o último episódio, que vai ser na semana que vem. Então vamos falar sobre o episódio de hoje. Bem, a gente já tem um começo difícil, né? A Mare acorda no hospital, a família dela tá lá, ela ainda tá um pouco desorientada, né? Porque ela também sofreu, né? Com o último episódio, teve ali ferimentos. E agora ela tá se recuperando. A gente tem o chefe de polícia devolvendo o caso pra ela e ela agora vai ter que ver como ela vai descobrir o que aconteceu com a Erin, porque agora a gente tem a certeza de que não foi a mesma pessoa que pegou a Kate e a Missy, a pessoa que pegou a Erin. Além disso, a gente tem ali o diácono sendo preso porque ele escondeu evidências da polícia. E a gente também tem o Dylan indo depor porque a Brianna disse que ele não estava em casa às 2 da manhã, ela acordou e ele não estava lá. Ainda falando do Dylan, a gente teve aí uma perseguição de carro. Ele e o amigo, que eu não sei o nome, se vocês souberem, deixa nos comentários. Eles perseguiram a Jess na rua porque ela meio que disse, né, deixou escapar, que eles queimaram os diários. Então o Dylan foi persegui-la e disse algo que me deixou muito encucada, que é o fato deles estarem ligados, estarem conectados, dela não conseguir sair dessa. Então acho que isso vai ser desenrolado nesse último episódio, pelo menos é o que nós esperamos. Já que a gente já teve a confirmação, mais pra frente eu vou falar, sobre o assassino da Erin, que não é o Dylan. Então outra coisa está envolvida aí que a gente não sabe ainda direito o que é. Nesse episódio também a gente vê a Mare indo falar com a mãe do Colin e ela leva uma bufetada na cara. A mãe do Colin não quer conversa, ela culpa a Mare pelo que aconteceu. Diz que se ela não tivesse levado o filho dela para aquele lugar ele ainda estaria vivo. Não deixa de ser verdade, né? Mas é uma profissão extremamente perigosa e por esse motivo ele acabou falecendo. A Mare agora tá fazendo terapia por conta própria, ela volta a terapeuta até diz, mas você não precisa mais estar aqui, né? Não é mais algo obrigatório. Mas ela relaxa com a terapeuta, fala que tá tendo algo como crise de ansiedade e que ela precisa de ajuda, né? E ela acaba falando, nós acabamos descobrindo como exatamente o filho dela, Kevin, acabou falecendo. Ele se enforcou no sótão e quem achou o corpo foi a Siobhan, que nesse mesmo episódio joga tudo na frente da mãe, dizendo: você deveria ter encontrado o Kevin e não eu. E ela diz, eu te culpo por isso, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido. A Siobhan tá um pouco alterada, porque parece que a namoradinha dela não tá muito na mesma vibe que ela. Disse que realmente o que elas têm é muito fresco, muito recente. E ela acaba bebendo um pouco demais e acaba falando isso pra mãe. A Mare tem a primeira crise de choro que eu vi a Mare tendo, de tristeza depois que ela levou a bufetada lá da mãe do Colin. E ela tem aquele momento ali com a mãe dela, que a mãe dela abraça ela e conforta. Ela também tem esse momento com a Siobhan, quando a Siobhan fala aquelas coisas pra ela, ela abraça a Siobhan e a conforta também. Nesse episódio a gente também vê ela conversando com o Frank, e o Frank pergunta pra ela, né, sobre o Drew, que é o neto deles, e ela tá mais consciente, né, e ela diz que a Carrie precisa realmente ter a oportunidade de ser a mãe do filho dela. Eu acho que as coisas estão começando a se encaixar um pouco mais pra Mare em relação a essa situação do neto dela. E a gente tem aquela cena que é super difícil, eu fiquei super nervosa achando que alguma coisa ia acontecer com o Drew, porque a Carrie tá muito cansada, ela tá trabalhando muito, e ela acaba dormindo, pegando no sono enquanto tá dando banho no filho. E aí quando ela acorda porque a banheira transbordou, ela tem um susto achando que o filho dela, sei lá, tava mal, tinha morrido, afogado, mas na verdade ele tava só brincando de prender a respiração.
Então, mais uma coisa tensa aí nessa questão dela tá muito cansada. Agora a gente vai falar de uma coisa mais importante desse episódio. A coisa começa a ficar frenética desde que a Mare vai lá procurar o Fred, né? A Beth, irmã do Fred, pede ajuda pra Mare pra que ela entre na casa do Fred, porque ele tá trancado lá dentro e já tinha alguns dias. Quando ela entra, ela vê que o Fred realmente estava lá, teve uma overdose. Mas ela encontra um saco e nesse saco tem alguns pertences da Erin McMahon. E aí ela começa a fazer umas conexões, tentando descobrir o que aquelas roupas estavam fazendo com o Fred, né? No primeiro momento a gente acha que, meu Deus, será que o Fred tem alguma coisa a ver com isso? Mas ao perguntar ao Kenny, né, que é o pai da Erin, ela vai até a cadeia, conversa com ele, e o Kenny diz que não, que ele mesmo deu as roupas para o Fred. Então, com isso ela perde um pouquinho o fio da meada, porém ela faz uma conexão. Lembra daquele cordão com pingente que tinha uma data que pertencia a Erin e tava na posse da Mare? Enfim, a camisa que ela acha lá no saco é sobre um encontro familiar da família Ross. E ela encontra que naquela mesma data, aquela data do encontro, é a data que tá no cordão. Então essas coisas estão conectadas. Ao pesquisar um pouco mais, ela descobre que naquele evento, a Erin e o pai dormiram no chalé do Billy. E aí a gente tem essa conexão também com o fato do pai do Billy estar falando com o John, que é o irmão do Billy, dizendo que na noite do noivado do Frank Sheehan, né, que é aquele momento lá onde realmente aconteceu a morte da Erin, o Billy chegou de madrugada coberto de sangue. Então, ele tava na lavanderia e ele meio que deu uma surtada e fechou a porta, mas ele lembra de ter visto ele coberto de sangue. Então, a gente tem mais essa evidência. Mais pra frente, a gente vê o John conversando com o Billy confessa que realmente ele matou a Erin, gente. Então a gente tem aqui uma confissão. A gente já sabe quem é o assassino da Erin McMahon, que pra mim seria a coisa mais difícil de descobrir. Eu imaginava que a gente teria essa revelação apenas no último episódio. Entretanto, a gente tem aí uma fotografia ou alguma coisa escrita, mas eu acho que é uma fotografia, que a Jess tirou antes de queimar os diários. Eu acho que vocês lembram, ela guardou no bolso. E ela hoje entrega isso para o chefe da polícia. E isso muda tudo. A Mare foi conversar com a Lore, e a Lore, que tinha dito pro John que não ia, né, dizer nada pra Mare, que ia, tipo, dar uma enrolada nas coisas, ela acaba confessando pra Mare, elas são muito amigas, ela não consegue guardar esse segredo. E o John, meio que numa atitude estranha, diz pro Billy que antes dele confessar, antes dele se entregar, ele precisa ter um momento com o irmão dele na cabana do pai dele, né, do Pat. E aí eles vão pra esse lugar. E aí ele pede pra Lore não contar nada e diz que tá indo pra lá, mas a Lore abre a boca e conta tudo. E a nossa querida Mare, que não consegue esperar reforços, simplesmente vai para a cabana, atrás do Billy. Só que isso acontece ao mesmo tempo que a Jess tá entregando essa fotografia, essa evidência pro chefe da polícia. E acaba, gente, o episódio exatamente nessa cena, quando o chefe da polícia leva um susto com o que ele vê e diz: precisamos falar com a Mare agora. E aí agora, gente, vem a teoria da Fernandinha aqui. E eu preciso que vocês estejam comigo nessa. Então fica comigo aqui e vamos confabular. O John, ele é um cara que trai a esposa. Ele tem já um passado perturbado em relação a não conseguir manter o brinquedinho dele dentro das calças. E ele tem um comportamento um tanto quanto estranho também, desde o começo, né? Ele ainda é uma pessoa que a gente tinha umas suspeitas. A gente sabe que o diácono esteve envolvido, mas eu acredito na palavra dele de que não foi ele que matou. Eu acredito que ele teve esse envolvimento com a Erin, que ele deixou a Erin lá realmente no parque e depois se apavorou e jogou a bicicleta dela fora. A gente sabe que o Billy realmente matou a Erin porque ele confessou, ele estava se sentindo mal. Entretanto, todo mundo tá achando que o Billy é o pai do DJ e que foi por isso que ele matou a Erin, né? Que ela tava ameaçando ele, expor isso pra família. Mas eu já tenho uma outra teoria. Eu acho que o pai não é o Billy, eu acho que o pai é o John. Eu acho que o Billy tava tentando proteger o John, porque a Erin tava querendo dizer pra todo mundo que o filho era do John, e isso ia dar um merdelê danado, porque o Billy, apesar de ser parente dela, ele é um cara solteiro, mas o John tem 2 filhos com a Lore.
Então eu acho que ele tentou proteger o irmão dele. O que eu acho que a gente vai ver nessa fotografia é a Erin com o John e não a Erin com o Billy. Mas eu posso estar muito louca, gente, e não acontecer nada disso. Mas foi a sensação que eu tive até o finalzinho desse episódio, de que a gente ia ter uma reviravolta. Então, quando o John pede pra Lore pra manter isso em sigilo, pra poder deixar isso longe e tudo mais, eu acho que ele tava somente tentando se proteger, porque apesar do Billy ter matado, provavelmente toda essa catástrofe do fato dele ser o pai do filho iria também destruir a vida dele. Agora digam aqui nos comentários se eu estou certa, se eu estou errada, se vocês ficaram assustados pelo fato do Billy ter matado a Erin, ou se vocês já tinham alguma ideia sobre isso, se ele era o principal suspeito de vocês ou não, e o que vocês estão de expectativa para o próximo episódio. Porque eu não faço ideia de como a Jess, o Dylan e aquele amigo dele que eu não sei o nome estão conectados. O que vocês acham que eles têm aí por trás disso? E de que forma isso talvez esteja conectado com a Erin, já que o Dylan também disse que ela acabaria com uma bala na cara igual a Erin. Ele disse isso pra ela, então assim, ele não matou a Erin, como que ele tá dizendo isso? Eu não sei. Eu não sei mais de nada, eu tô muito animada pra ver o último episódio na semana que vem. Então, por favor, galera, deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quais são suas expectativas. E se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda, vem conversar com a gente sobre Mare of Easttown. Eu vou continuar fazendo reviews das séries da HBO por aqui, então se você tem HBO e gosta de conversar depois de ver episódios, fica com a gente depois que acabar Mare of Easttown também. Beleza? Por hoje é só, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchauzinho. Até a próxima.